Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, estamos começando mais um Estilo TPM, um espaço para a gente conversar sobre moda, comportamento, estilo e identidade. Eu sou Cássia Garcia, consultora de imagem e estilo, host do TPM no ar, docente de moda e mentora de consultoras. E hoje eu tô sem a minha parceira Mayara Marques por aqui, porque ela está de férias em Dubai, aproveitando. Então eu vou dar seguimento aqui num assunto que eu queria muito trazer há algum tempo, que é cercado de preconceitos ainda, mas que eu acredito muito que precisa ser discutido, que é o estilo e imagem no universo masculino. Por que os homens ainda têm tanto essa resistência quando a gente se fala, né, de um assunto tão importante, tanto para âmbito profissional quanto para pessoal? E para conversar comigo sobre isso, eu tenho aqui uma pessoa que eu posso dizer que eu acompanhei todo o desenvolvimento de estilo dele ao longo de 15 anos. É fotógrafo retratista, videomaker, também meu marido, Matheus Garbim. Eu falei, né, hoje, que eu conheço muito bem a apresentadora aqui. Sim. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto bastante. Que a gente conversa muito. A gente conversa muito. E é legal até falar que quando a gente começou, a gente nem tinha esse vínculo com se vestir bem e tudo mais. Eu fazia faculdade de rádio e TV, a classe de arquitetura, então não tinha nada a ver. Acabou que a nossa vida profissional se juntou aí. A gente para isso. Para esse meio. Né? Matheus, é até estranho entrevistar então, não sei ele. Se chamo de Morte, chamo de Cássia. Vai ficar meio automático aqui, sem regras. É até estranho entrevistar ele, né? Tipo, me conta a sua trajetória, né? Porque eu participei muito tempo dela. E ainda participo, mas para o pessoal que está assistindo, conta um pouquinho sobre você. Então, começando mais da minha vida profissional, né? Eu sou formado em rádio e TV, depois me formei em publicidade, trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, passei quase 3 anos e meio na Ótima FM, fiz de tudo lá dentro. Fui DJ com 14 anos, sou ainda nas horas vagas, né? Quando é possível. E da TV eu fui para o marketing digital. Do marketing digital fui conhecer o autoconhecimento. E do autoconhecimento acabou indo muitos novos assuntos assim na cabeça. E um deles foi essa parte de autocuidado, que foi o que me levou depois sair um pouquinho do vídeo e para a parte das fotos também. Que aí gera essa conexão da importância da nossa imagem, de cuidar da nossa imagem. Então, bem resumidamente, foi isso aí que me fez chegar até aqui. E talvez tenha sido isso que reforçou tanto o cuidado que você tem e chegar na imagem que hoje você reflete. Sim, depois fazendo umas reflexões, eu lembrei que veio um pouco de família. Minha mãe, sua sogra, sim. Mas minha mãe, ela sempre gostou muito de se arrumar, de estar bem vestida. Eu tenho umas imagens também do meu avô também, sempre de camisa, de calça social. Então, eu tenho umas referências que veio de casa, assim, sobre se vestir bem. E é uma coisa que não é ensinada, né? Sim. Então, é uma coisa que se você não tem referência, se você não corre atrás, você não tem muito para onde ir, você acaba replicando o que você vê na sua frente, né? Ainda mais se não é um assunto que te interessa tanto, você vai quase no automático. Só copia e cola, né? E pra gente começar a abordar esse assunto, né, você falando como homem, né, por que ainda é um tabu, né? O que você acredita que ainda se faça ser, né, uma resistência para, igual no âmbito falando feminino, né? É natural para a mulher querer trabalhar a imagem, o estilo, estar conectada com a moda, com as tendências, entender o que né, faz sentido ali, se cuidar. Por que você acha ainda que é uma resistência dentro do universo masculino esse autocuidado e refletir numa imagem legal no final? Então, eu já tentei fazer esse retrocesso, pensar da onde que surgiu isso, pensando em lado histórico, mas o que eu me lembro, isso pela minha experiência, eu lembro quando eu ouvi a palavra metrosexual, que foi naquela época do David Beckham, que ele começou a se arrumar, cabelo, fazia tratamento de skincare, e o metrosexual virou quase que uma opção sexual, sabe? E isso aí, numa época que era bem preconceituosa, isso soava como um negativo. Você arrumava, passava o gel no cabelo, você é metrosexual, como se fosse um xingamento, sabe? Uma coisa nada a ver.
E tem muito dessa imagem do homem rústico, né? O homem rústico, aquele cara, o trabalhador, o cara que tem que andar sujo, com a roupa larga, tem que andar com... Não se preocupar com o que se veste. E tem esse preconceito do próprio ciclo de amizades do homem. Porque eu me lembro também, colocando eu como exemplo, quando eu comecei a me vestir diferente do que era o padrão das pessoas que eu costumava me relacionar, você acaba sendo zoado. Eu lembro de eu chegar com a camiseta pra dentro e o cinto, falar, pastor chegou. E se você não tá com a mente preparada para ouvir isso, e realmente não ligando, porque a gente fala que não liga, mas na verdade todo mundo liga pro que pensa da gente, exatamente. Isso acaba abalando, isso vai inibindo a pessoa. E quando você acaba se vestindo diferente, você fica aquele prego destacado, então você vai levar martelada, você vai ser foco de atenção. E tem homens que não querem seu ponto de atenção. Então acho que são alguns desses pontos, mas eu acho que o principal é o ciclo de amizades, você não precisar se destacar e seguir o que o resto dos seus amigos está fazendo. Entrando até na parte de arquétipo, é muito do arquétipo do homem comum, que você quer fazer parte do grupo. Então, se você está diferente, você não faz parte do grupo. Você vai ser meio que excluído. Até que você vê os grupos que a gente fala dos manos. É padronizado. Faria Limers. Os Faria Limers são todos grupos que eles seguem padrão para fazer parte do grupo. Sim. Lá onde atua em Alphaville também tem um tipo de vestimenta. Sim. Que se o cara tiver vestido diferente, também ele vai destoar. Então, a ideia é sempre fazer parte disso. Sim. E tem como a gente, o senso de pertencimento. De pertencimento. Né? E a gente tem que tentar colocar a nossa personalidade, que aí é a parte mais difícil ainda. Você pode até seguir um estilo parecido, mas ainda conseguir colocar a sua personalidade no que você está se vestindo. Esse ponto que você trouxe me deu um insight aqui, que esse senso de pertencimento eu acho que chega muito na questão da adolescência e talvez seja até normal, porque é uma época difícil para todo mundo. Tá todo mundo se procurando ainda. Tentando se encontrar e a cabeça com um turbilhão de sentimentos, tudo à flor da pele. E talvez seja normal e hoje a gente já enxerga, né? Acho que na nossa época também todos se vestiam da mesma forma, tinha as referências ali, né, de se vestir. Mas eu acho que quando já se fala no mundo adulto, eu acho que falta um pouco de maturidade, né? Exatamente. De assumir. Do senso ali de pertencimento, não é sobre a gente ter que se vestir igual. É como se fosse um código até, né, de vestimenta para você fazer parte. Mas quem que instaurou isso, né? Por que isso foi instaurado? A gente mesmo. Acho que a gente pode ser tipo, até um exemplo disso dentro do ambiente que a gente vive, né? De também ter comentários, receber olhares, da gente se vestir diferente do que seria previsto como normal. Mas é algo super importante de se falar que quando a gente tem consciência de que aquilo ali representa e a gente está se sentindo bem, por mais que o outro fale que, né, ou brinque, ou zoe, a gente vai receber aquilo de alguma forma, mas acho que a gente vai criando tipo uma casquinha, né? Um escudo ali que vai repelindo. E eu acho que isso é um exercício legal, que nem o óculos amarelo. Eu sei que chama muita atenção. E é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então eu nunca quis chamar atenção, sempre quis ficar na minha. E isso aqui é quase um exercício, sabe? Porque eu sei que as pessoas vão notar e eu falei, cara, eu vou encarar isso aqui. E é igual quando a gente faz tatuagem. Você faz tatuagem, você acha que tá todo mundo olhando pra sua tatuagem. Você fala, nossa, minha tatuagem, não sei o que lá. Depois que você esquece a tatuagem, parece que você nem lembra mais que tem e que ninguém tá notando. Então isso é um exercício também pra gente se acostumar. Sim. Porque é complicado. Eu como um quase ex-tímido, sabe? É difícil você saber que você está sendo julgado. E aí, se você não está preparado para isso, tem um sofrimento grande. E isso acaba te impedindo de ter várias escolhas. Sim. Com certeza. Tem uma questão dentro ainda dessa do tabu, né? Acho que muito cultural também, de que o homem, ele é uma resistência, né? E que ele ensinado a só demonstrar força e que não pode demonstrar a vaidade. E acho que isso é cultural, uma cultura que vem se instaurando aí de tempos e que ontem, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, o quanto que a nossa geração foi uma geração que marca
o começo dessa liberdade de expressão, né? Sim. Que talvez a geração dos nossos pais não tenham isso ainda, né? Por vivência até a gente sabe, mas que a partir da nossa, eu acho que essa liberdade de expressão se vem muito mais forte, né? Uns ficam ainda resistentes, não conseguiram passar a porteira, vamos dizer assim, mas outros já conseguiram e aí assumem, né, uma imagem que representa uma imagem atual, né, mas que tem ali as assinaturas de estilo, né, o que vai reforçar. Você comentou da timidez. Ontem, no evento da Maria Dolores, eu perguntei para ela o porquê, o que ela achava, né? Qual a conexão, a importância de um acessório dentro da nossa imagem, da nossa comunicação. E ela falou uma coisa que eu me identifiquei muito também, e você vai se identificar, que é que ela sempre foi muito tímida. E o acessório, ele vem como uma forma de expressão dela, de tudo aquilo que é ali dentro, né? Eu acho que, nossa, eu me identifiquei muito porque eu me vejo muito em acessórios diferentes que eu gosto de que reforçam cada vez mais a minha imagem. E você também, você gosta de relógios diferentes, anel, pulseira, agora o óculos, que tá virando uma assinatura de estilo também. Mas é algo que talvez seja mais fácil, né, pra gente começar a expressar quem a gente é pra quem é tímido, né? Sim. Fazer esse movimento. E quando a gente fala de estilo, né, estilo de verdade, e eu acho que são várias camadas. A gente entender a questão da maturidade, que a gente sai do senso de pertencimento, que pra gente pertencer àquilo, a gente não precisa estar igual a todo mundo, né? Aí é o fato da gente se conhecer, o autoconhecimento, entender o que representa a gente de fato. Mas também não é sobre gastar, né? E nem sobre seguir tendências. A gente não precisa disso para poder se vestir bem, e nem para se vestir de uma forma que vai representar a gente. E a moda masculina eu acho que é mais clássica ainda do que a feminina. Eu sempre falo São coisas isso. assim que não sai de moda faz muito tempo. Uhum. Então acaba sendo um pouco mais fácil, mas tendo menos opção. Mais limitada. Mais limitada. Eu quero me vestir um pouco mais diferente, assim, é difícil achar. E quando você acha coisas, assim, muito diferentes na moda masculina, às vezes é muito caro. Uhum. Então, um casaco, você vai achar... São marcas que investem nessa parte. Porque muitas das roupas masculinas é o básico ali e resolve. Então, uma loja de departamento, eu consigo me vestir super bem com roupas de material bom. Aí você vai ter que... Eu vou muito pro acessório, porque eu era basicão. Eu usava sempre o 100% preto, que é o padrão uniforme do profissional do audiovisual. Sim. Todo de preto. Que teve o antes também. Eu sempre dou o Matheus de referência. Eu brinco, gente, que eu comprei o Matheus na planta. Que ele melhorou bastante. Foi na planta. Na planta. E era só o osso também. Roupa larga. Era só estrutura, né? Eu com ele. Mas o Matheus passou pela fase da adolescência que só queria usar roupa 3 vezes o tamanho dele. Aí depois... Tem até uma história com a minha mãe nessa fase, que foi uma virada de chave. Que eu usava roupa tudo larga, eu lembro que eu usava G. E eu pesava 40 quilos, pra você ter uma ideia. Era um cabide com uma camiseta por cima. Até depois de muito tempo, eu achei uma camiseta lá parada G, ainda ficou grande pra mim depois de 10 anos. Mas eu tava saindo de casa, eu lembro que eu tinha uma bermuda azul de tie-dye. Foi quando o tie-dye começou aí, anos 2000. Primeira leva do tie-dye. Aí eu amava aquela bermuda, eu usei ela até ela rasgar, literalmente, que eu amava ela. Aí eu tava com uma camiseta verde, que eu gostava bastante, e coloquei a bermuda azul. Eu falei, cara, coloquei as 2 roupas que eu mais gosto, a minha camiseta que eu mais gosto, a bermuda que eu mais gosto, não tem erro, tô bem demais. Aí, a hora que eu fui sair de casa no portão, minha mãe falou, Matheus, você vai aonde? Eu falei, mãe, acho que eu ia comprar CD de PlayStation. Não, mas você vai assim, sair assim que nem um palhaço? Daí eu fechei o portão, dei 2 passos, eu pensei, eu acho que não faz sentido. Foi o primeiro questionamento, acho, sobre a moda que eu tive. E minha mãe não falou isso porque é ruim, não. Minha mãe tem um senso de humor, assim, grande, então não foi bem humorado. Mas daí eu me questionei, falei, voltei, e aí eu falei, mãe, o que combina com a bermuda? E isso depois eu fiz por muito tempo ainda. Sempre antes de sair de casa, eu olhava pra minha mãe, isso aqui combina com tal coisa? Isso aqui combina com tal coisa? Então... ajudou a ter essa referência de como se vestir e até pra olhar no espelho e ver se tá bom, sabe? Porque colocava roupa
que eu acho que tem muito homem que ainda se veste assim. Eu gosto disso, é isso e vamos embora. E parece que não se olha no espelho, sabe? Olhar, meu, isso aqui não tá legal, sabe? Eu acho que isso não só pra homens, tipo, pessoas. Pessoas. Tipo, gente, a gente fala muito sobre isso. Não, a gente é muito observador. Muito observador dessa parte. O nosso trabalho, basicamente, o meu trabalho, principalmente, é basicamente observação. Então, assim, por mais que eu esteja num ambiente que eu não tô no momento de trabalho, eu observo, né? E aí eu tenho a minha opinião, que eu uso pra mim, meu universo Cássia CPF, né? E eu zero isso quando eu tô com uma cliente. Mas é impossível não perceber o quanto, assim, coisinhas mínimas poderiam fazer a diferença. E isso pro bom e pro ruim, né? A gente comenta quando tá mal vestido também quando tá bem vestido, que são as referências. Então a gente vai olhando ali. O lado bom e o lado ruim. E a gente comenta muito disso, né? Principalmente em shopping. Sim. A mulher super arrumada, Ai, gente. Aí tá o cara do lado com a camiseta de time de futebol, chinelo e bermuda. Eu acho que é quase uma falta de respeito, sabe? Com a mulher. A mulher se arruma toda produzida. Eu queria entender o porquê. Sério, eu queria entender o porquê que existe essa discrepância toda, né? Porque, tipo... do mesmo modo que ela tá se importando com como ela se vê e como o outro vê ela, e isso entra ali o namorado, o marido, né? Por que ele também não pode ter essa percepção, né, de ir um pouquinho além, né? Poxa, vamos se igualar aí, né? É tão básico, gente. O que Mulheres, eu penso assim, tem menos. O que eu penso é um papo difícil da mulher bater com um homem, falar sobre isso, e que é um processo, a gente sabe que não é do dia pra noite que você muda. Comentando assim da nossa jornada aqui, que eu tava falando, eu vi as suas fases de estilo. Voltando da fase. Voltando um pouquinho, mas vai fazer sentido no que eu vou falar. Eu acho que vai muito do tempo da pessoa também, né? E do quanto ali ela tá conectada com ela e se conhecendo. Porque teve a fase do videomaker seu também, que acho que ali eu já tava começando a trabalhar com o universo, acho que eu tava na transição de carreira, em que você usava a bermuda mais curta, tipo short, o Vans de cano alto, a meia de cano alto e camiseta preta. E eu falava pro Matheus, será que... Mas combina com... Eu falava pra ele, eu acho que não combina com você. Você lembra de eu falando disso? Eu acho que não combina com vocês. Então, e você falava, não, eu gosto. E todo mundo usa assim. E você tava no meio do pessoal de vídeo e tal, né? E que realmente todos se vestiam dessa maneira, né? Ou algo conectado a isso. E aí depois separou... Teve a fase de se vestir como um guarda-roupa da Mônica, que era camiseta preta, calça preta. Gente, tipo, a calça igual. Era Ctrl-C, Ctrl-V. Quem me via achava que eu não trocava de roupa, na verdade. Era tudo igual. Mas você tá se vestindo sempre igual. E aí uma vez você falou uma coisa pra mim, que até eu compartilho com clientes quando vem esse assunto. Aí você falava, é meu estilo. Esse é meu estilo. Só que assim, daí eu pensava, mas estilo não é se vestir igual todos os dias, em todos os lugares, né? Estilo é a gente conseguir expressar quem a gente é de diferentes maneiras, né? Que aqueles elementos façam sentido para determinado momento. Mas era algo que não adiantava eu ficar batendo na tecla, aquilo que só ia, assim, desgastar a gente, né? E que com o tempo... Você foi estudando mais, se interessando mais, se aprofundando. Aquela coisa, o meio também influencia. Aí você foi vendo também o meu processo, né? Que acaba influenciando. E hoje, você tem essa consciência que a gente não precisa se vestir igual todos os momentos. Que você se veste diferente do meio que você está inserido, né? De vídeo. É completamente diferente do que a gente vê, assim, na massa, vamos dizer assim, né? Aí, voltando nessa parte... É uma coisa assim que quando a gente conversava, a gente até já falou depois sobre isso, que incomoda. Quando você fala, não é, quando a mulher questiona o que você tá vestindo, Sim. É complicado ali pra pessoa, porque eu também não sabia pra onde ir. E quando eu falei que era o meu estilo usar o preto, é porque eu não tinha estilo, mas eu tava na busca, mas era aquilo que eu conseguia me vestir. Então, como você falou, é difícil pra mulher tentar bater ali de frente com a pessoa, porque eu vivi isso, eu sei pra onde que eu vou então, sabe? Ainda mais assim, pra mim, eu poderia, eu te auxiliei bastante, a gente ainda, né, se auxilia nisso, mas porque a gente tem conhecimento, eu tenho conhecimento, mas agora, quando a gente tá falando dentro de um casal que nenhum dos dois tá inserido no universo da moda, fica um pouco mais difícil. E a minha fase de meia na canela...
foi uma fase que eu precisei ter passado para poder entender o meu estilo. Sim, Ali eu tava com certeza. começando a querer dar personalidade para minha imagem. E aí, como a gente falou lá no começo, eram as referências que eu tinha. Sim. Então, aquilo ali, eu via e achava legal. Falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui é estiloso, isso aqui eu gostei. E eu ia juntando com tudo que eu gostava e saiu o que saiu naquela época, sabe? Da meia na canela. Mas é um processo. Por isso que eu acho que é muito difícil, assim, começar do dia pra noite. E é a referência. Eu acho que a referência e o meio são os dois fatores, assim, que mais fazem a diferença para quem quer começar uma mudança. Acho que só de querer começar uma mudança, entender que, não, acho que eu preciso amadurecer a minha imagem. A gente falou agora de imaturidade também. A maturidade tá até nas roupas. Sim, com certeza. Você vê gente que tá vestida que nem uma criança de 9 anos. Você pegar a roupa do homem e colocar numa criança de 9 anos, ela faz sentido. Eu falei, então isso tá um pouco errado, entendeu? É verdade. É verdade? Ao mesmo tempo que você pegar uma roupa de um homem de 40 anos e colocar na criança de 9 anos e ficar bonito também fica estranho, entendeu? Aquelas criancinhas todas arrumadas, sabe? Sessão Zara Kids. Mas isso eu falo... Mini adulto. Eu falo pra casa direto, eu vejo uma pessoa vestida e falo, tá vestido que não é criança de 10 anos. Mas não tem noção. Cataloga, né? Estilos, padrões. Como a gente observa muito, a gente começa a observar padrões, tipo tribos, sabe? É quase assim, um hobby nosso isso, né? quase Eu adoro rotular, assim, por roupa, né? É quase um colocar hobby. as pessoas em quadrados, assim, pra gente começar a entender mesmo a fase. Como se fosse um estudo pra questão profissional E faz também. sentido E pra faz caramba. muito sentido. Faz muito sentido. Do quanto existem padrões estéticos, repertórios que pertencem a um grupo, um perfil, uma personalidade de pessoas. Isso, assim, é bizarro, mas a gente começou a observar isso, tem anos que a gente vem fazendo isso, Sim. né? E a gente já tem um catálogo bem grande Tem. de perfis, e só por imagem, né? Perfis imagéticos que a gente vai vendo e que faz muito sentido. Não tem nada a ver com a personalidade da pessoa. A gente não tá falando da pessoa, a gente tá falando de uma tribo, de um grupo. Tipo tribo assim, que a gente fala, né, dos Faria Limers lá, que é o pessoal que trabalha em São Paulo na parte de gestão empresarial Marketing e tal. digital, o público do marketing digital também tem um Marketing padrão. digital também tem um padrão. Hip chique. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente tá falando já tá vindo na cabeça de vocês em forma de imagem. Que vocês já vão criando essa referência. Então é sobre isso que a gente tá falando. Então a gente aprofunda um pouco mais essas tribos, vamos falar assim. E falando, né, em questão do contexto profissional, eu acho que a gente pode... Nós dois somos cases, assim, do quanto que a nossa carreira se transformou com a atenção e o cuidado para a comunicação e imagem, né? O quanto isso elevou o nosso nível da nossa própria percepção e da percepção dos outros, né? O que criou muito mais autoridade pra gente dentro da nossa carreira. Eu acho que isso que é o legal, porque a gente é o avatar transformado para quem a gente vende hoje em dia. Exatamente. Então a gente passou por esse processo também e viu o impacto. Eu lembro quando eu comecei a colocar, eu falo que a minha mudança de chave foi colocar a camiseta para dentro. E usar o cinto. Básicos. Que foi o básico que eu conseguia fazer e eu gostei. Então foi a primeira mudança ali que eu falei, eu gostei disso. E quando eu fiz essa transformação, e junto com isso eu fiz as fotos, né? Que eu tinha acabado de fazer o meu curso de fotógrafo retratista. Aí eu mudei o meu posicionamento no digital, mudei minha foto e comecei a me vestir do jeito que eu queria me vestir daqui pra frente, né? E eu encontrava as pessoas lá em Pinda, a gente ia no barzinho e o pessoal, nossa, você tá bem, hein? Meu, eu não tinha feito nada. Eu tinha trocado a foto do perfil e colocado a camiseta pra dentro. E isso já mudou a percepção das pessoas. Que elas tinham Olha o poder de uma imagem, nossa, você gente. tá bem... tá voando. Eu falei, cara, tô na mesma coisa. É uma foto. Foi uma que foto consegue e o meu transmitir posicionamento tudo ali. isso. Então, mais uma vez, né, reforçando para quem tá assistindo a gente, a importância de uma imagem, né, a sua bio do Instagram, a foto da bio, que é a primeira coisa que a pessoa vai enxergar na hora que entrar no seu Instagram. É a foto. É uma mudança, já gera todo um movimento. Então, você imagina isso num contexto geral, não só numa foto. Você que fala do primeira impressão, são 3 segundos, né? Pra pessoa 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos para criar uma primeira impressão. No digital, é só foto do perfil. Sim. Vai ser a sua bio e sua foto do perfil. É isso que vai gerar o impacto. Ou que vai gerar o interesse da pessoa clicar ali e ver quem que é essa pessoa. Exatamente. Então, eu já tive compartilhando aqui trajetória, né? Eu já tive uma oportunidade de carreira numa empresa, na maior empresa de consultoria de imagem do Brasil,
por conta do meu Instagram, do feed do meu Instagram. A diretora me achou e eu não conhecia ela, conhecia a empresa. E aí ela entrou em contato comigo. Cássia, te achei aqui, gostei do seu perfil, a gente tá aumentando o time, você tem tudo a ver com a gente, você quer ouvir nossa proposta? Eu já tava dentro da empresa sem precisar mandar currículo, ficar caçando vaga, só pelo meu Instagram, muito bem trabalhado, né? A foto, a descrição da bio, o feed, mas porque tudo reflete quem eu sou. Então, tudo faz sentido, isso é uma coisa muito importante também da gente comentar, que não vale, assim, só fazer uma foto bonita e pronto. As expectativas sempre têm que estar alinhadas, né? Então, ali, a foto do perfil, o feed, como você se apresenta nos stories e como você se apresenta na vida real ali. Isso é interessante também, porque eu atendo muito o pessoal lá em Alphaville. E lá tem muitas pessoas que querem fingir que fazem parte daquele grupo. O dublê de rico, assim, sabe? A pessoa não é um perfil também. É um perfil. Mas assim, ela quer parecer que ela faz parte daquele grupo. E às vezes, quando a gente vai fazer as fotos, a pessoa vai lá, ela se veste assim, casual, normal. Daí a pessoa vai de terno, coloca lenço, coloca um monte de coisa. Você vê que ela tá fantasiada. Ela não tá vestida. Ela tá fingindo ser outra pessoa. E isso dá pra perceber. Você percebe aí nos detalhes. Não sei se é porque a gente tá mais atento a isso, mas você percebe, quando uma coisinha ali não faz sentido, você vê que tá todo vestido de uma forma. Tem um elemento ali que não tá fazendo sentido. E isso daí destoa e você começa... parece que é um charlatão, sabe? Muito um sentimento, assim, de que quando eu observo uma pessoa, né, algum perfil, assim, e ela tá com algum elemento ou uma roupa que você fala, cara, não tá encaixando a personalidade. Dá um ruído, né? Que ela tá vestindo, você fala ali, tipo, não é aquilo, né? Parece que ela botou uma capa ali e o negócio não tá funcionando. E é isso, eu achei muito importante, que eu acho que quando consegue tudo estar alinhado, né, o real, né, vamos dizer, o offline com o online... aquilo ali daí é verdade, aquilo ali faz sentido, né? Não é o personagem, até porque personagem ninguém consegue sustentar por muito tempo. Exatamente, e eu fico pensando, até quando a pessoa vai levar isso, sabe? Você vê que é uma coisa que ela tá se forçando a fazer isso, em vez de ser um movimento natural, que vai acontecendo, que você vai mudando. Até conversando com um amigo meu um tempo atrás, ele falou que queria mudar o estilo dele, e eu falei, vai começando com poucas peças. Então, ele tinha muita camiseta estampada. Começa uma vez por mês, você compra uma camiseta sem estampa. E vai fazer um teste. Vai trocando o guarda-roupa aos poucos. Sim, não precisa ser também... do dia pra noite. Não é tirar tudo do guarda-roupa e colocar tudo de novo. Até porque isso não vai fazer sentido. Que daí você vai estar tentando assumir um personagem. É um processo, né? Como a gente compartilhou aqui do seu processo, né? Foi um processo de ir tentando se encontrar, e aí acabou, né, buscando uma referência, e aí trouxe aquela referência, viveu por um tempo, fez sentido por um tempo, tá tudo certo, e aí foi chegando até onde você tá hoje. Isso é o processo, né, do desenvolver uma imagem e o estilo, não é do dia pra noite, vai ser um processo, né, então começar a se questionar, o que a gente quer comunicar, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma das coisas que me motivou a mudar também era como que eu quero ser visto. Uhum. Que eu lembro que a Marina, filha do Rafael e da Raíssa, amigos nossos, que a gente tava, acho que foi na pandemia, que a gente tava na casa deles lá, tomando uma cerveja. Aí eu falei minha idade pra Marina. Não lembro, a Marina devia ter 5 anos? Acho que por aí, uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Ela falou, achei que você tinha muito menos. E realmente, eu tava vestido que nem um adolescente de 14 anos, sabe? E daí começou o questionamento, como que eu quero ser visto? Gente, uma criança teve essa percepção. Uma criança teve essa percepção, ela tava vestido que nem um adolescente da escola dela, entendeu? Tava igualzinho a eles. Então, como que eu quero ser visto? Uhum. E isso não foi por isso, mas eu queria vender um trabalho mais caro. Eu falei, se eu quero vender um trabalho mais caro, eu também tenho que parecer mais sofisticado, sabe? Sim. E isso também me ajudou. Para trazer mais autoridade. Para trazer mais autoridade. E eu queria já amadurecer a minha imagem. Uhum. Eu falei, não quero mais vestir que nem uma criança, sabe? Já estava começando a aparecer as barbas brancas já. Até quando que eu vou... Sim. A imagem imatura, sendo que eu não era. E aí, até voltando da parte quando eu tive a mudança, eu estava num trabalho que eu estava como freelancer de uma equipe de vídeo.
E aí tava toda a equipe de vídeo, as roupas padrão, e eu já tava na mudança. E na hora do diretor do evento vir tratar sobre assuntos mais críticos, sobre assuntos burocráticos, ele veio até mim, achando que eu era o líder da equipe. E eu não era o líder da equipe. Ele foi só pela imagem dele no automático. Falou, é o cara... Isso pensando de forma inconsciente, né? Ele olhou a pessoa que estava mais alinhada ali e falou, eu vou nele que ele deve ser o chefe. Sim. Então, essa percepção, eu fico feliz, sabe? De, eu tô passando uma autoridade legal, que é o que eu quero passar. Eu quero transmitir isso para as pessoas. E tem gente também que não vai querer fazer isso. Sim. Voltando também da camiseta do Só que daí time de ela futebol. talvez dificulte o processo dela. Dificulta o processo Porque dela. tem até duas frases que a gente fala muito, que é o não basta ser bom, a gente tem que parecer bom. E uma que eu uso sempre também, que a nossa imagem, ela não define a nossa competência, mas ela vai influenciar na percepção A nossa dela. roupa, eu acho que a ideia é a gente facilitar o entendimento do que a gente é. Exatamente. A e pessoa do que a olhar gente e pode entender. oferecer, né, da nossa capacidade. Eu sempre falo pra você que você tá vestido de consultora. A pessoa... O Matheus fala, tipo, hoje você tá vestida de consultora de imagem. Porque tem que chamar atenção. A pessoa tem que olhar ali pra você e ver, tem alguma coisa diferente nessa mulher. E criar esse interesse. Eu acho que isso também pra pessoa tímida é legal, porque isso aproxima pessoas. Como uma tatuagem. A pessoa vê uma tatuagem, ela pergunta qual que é o significado. Acaba criando um ponto de conexão ali entre as pessoas. Um acessório. Eu tenho meu boné do Ayrton Senna. Quase sempre que eu tô com ele, alguém comenta, gostei do boné. Isso acaba criando uma conexão com as pessoas. Com certeza. E do público masculino, ele é muito focado no conforto. Não é nem focado, é uma desculpa para não se vestir bem. Sim. É o confortável, eu quero o confortável. A preguiça também. Então, entra a preguiça. Acho que entra mais, né? Entra a não preguiça, saber, o preconceito, a questão cultural. não saber mesmo para onde ir. Então, o conforto, acho que é uma desculpa, acho que seria a desculpa número 1, assim, pro homem não se vestir bem. Tô confortável. Eu uso quase 99% das vezes eu tô de calça, não tô de bermuda. Tá calor, pessoal, nossa, tá de calça nesse calor. Cara, não morri nenhum dia ainda de calor, sabe? Não é tanta diferença assim. E para as pessoas criticarem quem tá usando. Mas é isso. Eu acho que o conforto é o inimigo do homem se vestir bem. Seria desculpa, né? A gente tem um quadro aqui, né? Que é uso ou passe ou traga a sua opinião sincera, modo CPF, tá, gente? O Eudes vai colocar umas imagens do universo masculino, algumas imagens que a gente considera, assim, um pouco polêmicas, trends, tendências, padrões, e a gente vai dar nossa opinião sobre. Sapatênis. Bom, primeiro, eu acho que isso aí é universal entre os homens. Do sapatênis, né? Então, o que é o sapatênis? O sapatênis, o que não é, na verdade, né? Não é um sapato nem um tênis. Então, geralmente, as características do sapatênis, ele tem muito detalhe. Tem aqueles que tem zíper do lado, tem um monte de coisa. Você vê que é uma junção ali que o designer não sabia o que fazer. Falei, eu vou juntar tudo que eu tenho aqui e monta uma coisa grotesca. Gente, então, eu acho que não vai bem com uma nada. dica válida, assim, pra todos, né? E pra homens que querem, né? Menos é mais. Exatamente. Acabou. Menos é mais. Porque não vai bem com nada. Se você colocar uma roupa um pouquinho mais alinhada, ele vai destoar. Se você colocar uma roupa muito esportiva, também ele vai destoar. Então, acho que é uma péssima opção. Aconselharia até um tênis casual, um tênis branco. A gente pode até dar uma dica que não é publi, não é nada, gente. Mas, assim, que vale muito a pena. Uma marca brasileira que, assim, tá com um design riquíssimo, muito bonito, com um custo-benefício ótimo, peças em couro, que é a Democrata, que tem sapatos, né, desde o mais um casual esportivo, um social esportivo, né, até algo mais esportivo, um casual ali, ou mais social, que é incrível, que vale super a pena. Tô falando sem ser publicidade mesmo, eu sou apaixonado na Democrata pela qualidade e o design também, que eles trazem coisas assim, mais neutras. Então, tem ótimas opções lá, que seria o tênis casual, acho que entraria muito mais aí. Pode ser até um tênis casual de couro preto, de couro marrom, ou de couro branco também. Sim, pode passar, Eudes. Aí, esse daí esse é um exemplo ok. É um exemplo ok, que seria um derby. Esse solado traz um pouquinho mais de esportividade, mas eu gosto bastante. Esse aí dá para utilizar com uma camiseta básica, uma calça jeans escura ou uma calça de sarja e você tá super bem vestido. É um tênis, assim, acho que é bem versátil. Pode passar, Eudes.
A bota. Bota. Até esse modelo de bota eu não gosto tanto por causa do zíper, mas também a bota eu acho que é muito versátil. Inclusive hoje eu tô de bota também, que a bota, se você colocar a calça por cima ali, ela vira quase um sapato, né? Então é um sapato que eu gosto bastante e também acho que traz muita versatilidade e personalidade também Sim. pro Traz estilo toque masculino. mais dramático, né? Pode passar, Eudes. O corte de cabelo, eu acho que é muito importante também. Porque tem uns Mas, surtos coletivos masculinos de dentro corte da moda, bizarro. na verdade, acho que existem surtos coletivos. No feminino, a gente tá vivendo a estética boa aí, que tá todo mundo querendo abraçar essa tendência e sair igual uma cigana por aí. Mas do cabelo, a gente vê muitas barbearias, e você já passou por isso, né? É difícil. De tipo assim, você pedir X e o cara entregar Y. E todas as pessoas que forem lá e pedir qualquer outra letra do alfabeto, ele vai entregar o Y. Mais nada, sabe? Vai replicando aquele corte e perde identidade. E muitas vezes não vai estar de acordo com o formato do rosto. A gente tá entrando ali no visagismo, não tem nada a ver, né? E então é super importante também. E muitas vezes é algo que vai desfavorecer a sua beleza. Sim. Ali, né? Que nem o corte fade aí que virou moda. Tudo era fade. Qualquer barbearia que eu ia, falava, corta aqui do lado, só tira um pouquinho aqui do lado. O cara fazia o fade. E nesse caso aí, o fade, ele destaca a orelha. Então a pessoa que tem a orelha um pouquinho mais aberta, ele fez um fade desse, ele vai destacar muito a orelha dele. E todo mundo começou a aplicar isso aí, que parece um moicano também. Altera o formato, se for olhar de perfil, altera o formato da cabeça da pessoa. Sim. Então é um estilo, não que seja feio, mas que não é para todo mundo. E a pessoa tem que olhar no espelho, talvez até testar, ver se tá tudo bem, mas olhar pro espelho e falar, tá legal? Ver que você tá destacando a orelha. Sim. Então tem opções melhores do que esse tipo de corte. Sim, pode passar, Eudes. Essa também eu não entendi essa febre, não sei de onde que veio essa referência. Gente, por favor, não. Que a gente tá vendo bastante nas ruas. Degradê, o famoso degradê. O degradê e esse V na nuca. E eu acho que esse tipo de corte, você vê que passa algo assim mais jovem. E eu já vi pessoas assim de 40, 50 anos, não sei, nessa faixa de idade. Mas pessoas mais velhas assim com esse tipo de corte. Sim. Inclusive lá na minha área Faria Limers ali. Você vê que não faz sentido, que a pessoa tá replicando mesmo o que ela viu, ela Sim. gostou e aplicando. E tem coisas, né, que são feitas para serem utilizadas num certo momento. Então, Sim. eu não gosto desse estilo, não entendi também o que quer dizer isso. Acabou, Eudes? Tem mais? Regatas. Regata. Eu nunca gostei de camiseta regata. E aí, falando sobre isso, por que foi feita a regata, né? Ela para liberar o movimento dos braços aqui. Então eu acho que não faz muito sentido, eu acho que dá uma quebrada no estilo da pessoa. Não consigo ver uma pessoa com uma regata nesse estilo, né? Tem umas regatas assim, se você tá no ambiente de praia, de piscina... Para os ambientes, academia, pros ambientes, né? Academia para praia. Mas então eu acho que faz sentido. Acho que perde um pouco. E especificamente essa regata, assim, eu acho que não cai tão legal. É difícil você estar bem vestido com uma regata. Até por causa de uma coisa que é a axila, né? A pessoa tá aqui, mostra a axila. Então, pro masculino, assim, eu acho que não é tão legal. Minha opinião, tá? Sim, é lógico, que é pra trazer a sua opinião. Tem mais? Acabou? Só isso. Só isso? Tá. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente trouxe de uma forma sucinta aí o que a gente... Que o universo, né, de imagem e estilo, ele pode ser para todo mundo, né? O Matheus é exemplo disso. Eu venci. Venceu. E tá tudo certo, né? Acho que se destaca profissionalmente, se destaca pessoalmente, muda a percepção que você tem sobre você e como os outros te percebem também, né? Só tem benefícios, essa é a verdade. Só tem benefícios. E que eleva a nossa vida, né? De várias formas. Amor, Teus, não sei como que eu te chamo. Onde que a gente pode, onde que as pessoas podem, né, te encontrar? Tem o meu Instagram, @mateus.sr.garbim. O SR é do sobrenome, não é de senhor. Apesar de eu me vestir um pouco como senhor. E eu acho que só deixar uma dica para os homens que querem se vestir melhor é buscar referência.
dá uma olhada ali, gostei do estilo que essa pessoa se veste. Gostei desse tipo de sapato, gostei desse tipo de camiseta. E começar a tentar trazer isso pro seu dia a dia. Vai procurando opções e vai implementando aos poucos. Mesmo que você só tenha um look ali que seja mais alinhado, mas começa por ele. Mas vai começa, começando, né? Se movimenta. testar. Né? Você fala isso também para seus clientes, né? De pegar as roupas lá, ir lá numa Renner da vida, pegar a roupa, experimentar e chegar no espelho. Esse é um exercício super legal. O de você acostumar o seu olho a se ver diferente. Sim, exatamente. Porque aí, quando você tá bem, aí nada te abala e você vai se vestir da forma que você se sente bem. Né? Se conhecer. Isso é muito importante. É para todo mundo. Muito obrigado. Adorei participar. Espero que eu volte em breve. Sim, vamos fazer mais. Se vocês gostarem, a gente pode até fazer a parte 2. Vamos fazer uns quadros aqui. Né? Fazer quadros temáticos pro universo masculino. Acho interessante. Amor, muito obrigada por ter topado. Vim compartilhar um pouco da sua história, da sua jornada com o universo da moda e da imagem, né? E para você que tá por aí, já se inscreve no canal se não tá inscrito ainda, já ativa as notificações, comenta aí o que você achou desse episódio, que já a gente já tem outro em breve por aí. É isso, obrigada. Tchau, tchau.